sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais um módulo de estatística. Hoje nós vamos dar continuidade às medidas, não é? Nos módulos anteriores a gente viu as medidas de tendência central, média, mediana e moda. E agora a gente vai iniciar as medidas de dispersão. Então, o objetivo da unidade é ver as medidas de dispersão e como elas podem colaborar na tomada de decisões. Nesse módulo a gente vai ver variância e desvio padrão. Na verdade, o objetivo, não é, final é determinar o desvio padrão. Por quê? Porque o desvio padrão é uma medida extremamente utilizada para analisar a dispersão dos dados, tá? Então, o que é que a gente vai precisar para calcular esse desvio padrão? Eu vou precisar da variância e da média. Então, se você tem alguma dificuldade ainda com a média, retoma os conteúdos anteriores, dá uma olhadinha, porque a média é extremamente importante para a gente encontrar o desvio padrão, tá? Na verdade, sem ela, a gente não encontra o desvio padrão de uma amostra ou de uma população. Bom, e o que é que seria essa dispersão? Não é? Antes de a gente ir para as variáveis. Na verdade, a análise da dispersão, ela vai verificar o quanto os dados são homogêneos ou não. Como assim? Então, a gente tem uma maneira gráfica de observar, utilizando o gráfico de dispersão. Esse gráfico aqui é o que a gente chama de gráfico de dispersão. Então, os pontos representados nessa tabela, eles foram dispostos no gráfico, tá? Então, quando você observa esses pontos, o que é que a gente vai observar na verdade? A gente vai observar se eles estão formando alguma linearidade, não é? Ou tomam forma de alguma curva. Se eles estão dispersos, então a gente vai dizer, graficamente, óbvio, apenas, não é? Observando o gráfico, que eles são muito dispersos. E quando a gente tem uma certa continuidade, seja ela linear ou não, ou forma de uma curva, não é? A gente pode ter aí uma dispersão tanto linear, não é? Como logarítmica, exponencial, tá? Acompanhando as funções quadráticas, lineares ou quadráticas ou exponenciais ou logarítmicas. Bom, e como é que a gente determina essa variação, essa dispersão desses dados? A gente inicia fazendo análise da distância que os elementos têm, cada elemento desse possui, em relação à média. Por isso que eu falei anteriormente. Então, tudo que a gente vai fazer é em relação à média dos dados que estão sendo estudados, tá? Que foram estabelecidos. Pois bem, então a gente tem aqui como exemplo uma atividadezinha bem simples, um exemplo bem pequeno, fácil de entender. A gente tem valores, são notas de alunos. Então a gente vai observar que a gente tem 8 dados, certo? São 8 notas. E a primeira grandeza que foi determinada é a média. A média é 6. Relembrando, a média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores que foram somados. Então, a gente teve 8 números, você soma esses 8 números, divide por 8 e vai encontrar a média 6. Está aqui a média. A partir daí, se começa a verificar os desvios. Então, eu tenho desvio em relação à média. O que é que seria isso? Como eu falei anteriormente, a distância entre a média e esse elemento. Bom, como a gente vai analisar com o referencial, que é a média, então a gente vai sempre tomar como ponto de partida a média, eu vou ter valores iguais, acima ou abaixo da média. Né? Melhor dizendo, eu posso ter valores iguais, abaixo ou acima da média. Então, no nosso exemplo, a gente tem média 6 com valores iguais acima, valores iguais ou abaixo. Esses desvios são exatamente a diferença do valor entre a média e esses elementos que a gente tem. Então, a gente tem aí desvios negativos e desvios positivos. Bom, como o objetivo é determinar um desvio padrão, ou seja, um desvio que represente
todos os desvios dos elementos e agora sim, em relação à média desses dados, não é? Um desvio representativo, não vários desvios. Então, a gente vai chamar esse desvio de desvio padrão. Para a gente determinar esse desvio, ou seja, essa diferença, o ideal é que a gente analise um valor positivo. Então, em matemática, a gente usa um artifício para transformar números que são negativos em números positivos, se usa elevar à potência 2. Comumente a gente diz elevar ao quadrado, não é? Qualquer base elevada ao quadrado, sendo ela positiva ou negativa, o resultado é positivo. Então, esses desvios vão passar a se chamar desvios quadráticos. Então, cada desvio desse, não é? Cada resultado elevado ao quadrado, eu vou obter números positivos, certo? E aí, com esses números positivos, a gente estabelece a variância, ou seja, é a variação, é uma média, novamente a gente vai fazer uma média, é uma média dos desvios quadráticos, tá? Agora, a gente tem uma equaçãozinha aqui, só fazendo observação, a variância está sendo representada por S com expoente 2. Não quer dizer que você vai elevar esse valor ao quadrado. Quer dizer que você utilizou termos que foram elevados ao quadrado. Então, você vai fazer um somatório desses desvios quadráticos e dividir por n menos 1. Por que n menos 1? Quando a gente falou lá no início, a gente tem a população e tem a amostra. Então, se eu estiver trabalhando com a população, essa minha variável aqui, esse n, ele é considerado inteiro. O n é o elemento, é a quantidade de elementos da minha população. Se eu tiro um elemento da população, ela deixa de ser população e passa a ser amostra, tá? Então, representativamente, nessa questão, como se está tomando uma amostra, não é, de notas de 8 alunos, então a gente tem 1 sobre n menos 1, é uma fração, multiplicado por um somatório. Na verdade, a gente tem o somatório dos desvios dividido por n menos 1. Quer dizer, eu tenho n, que é o tamanho da minha amostra, menos 1. Se você considera esse 8 como população, não é? Esse n é 8, tá? E aí a gente vai ter S ao quadrado, que é a representação da variância, igual a 1,71, certo? Bom, voltando, esse quadrado aqui, ele é representativo desse valor da variância, tá? Não esqueçam disso, não é para elevar esse valor ao quadrado novamente. O quadrado foi só utilizado para a gente transformar esses valores, somar esses valores, para poder, aliás, desculpe, para somar esses valores, mas os valores positivos, tá? Porque se por acaso, se a gente pensasse em somar eles sem estar elevado ao quadrado, cada termo, nesse exemplo, propositadamente, o somatório seria igual a 0. E aí você não ia ter como analisar esses dados, tá bem? Bom, agora, complementando, a gente chega no desvio padrão. Então, novamente, a gente iniciou com os valores das notas, foi determinada a média, os desvios médios em relação à média, que é a diferença entre cada elemento e a média. Depois a gente viu o que são os desvios quadráticos. E a seguir, determinamos a variância. E agora, nesse slide, a gente já tem desvio padrão, não é? S raiz quadrada. Então, olha, aquele valor que a gente tinha no slide anterior, S ao quadrado, eu não vou elevar ao quadrado, eu vou resolver como a função inversa, ou seja, exponencial. Eu vou extrair a raiz quadrada e aí esse S passa a ser representativo do meu desvio padrão. Ou seja, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá bem? Então, para os valores que a gente tinha antes, então o desvio padrão dessa amostra será raiz quadrada de 1,71, que é igual a 131. O que é que significa esse valor?
significa que os valores se desviam em média da média 1,3. Ou seja, a distância dos elementos de cada elemento à média tem como desvio médio, e a gente chama de desvio padrão, o valor de 1,3, tá? Então, o desvio padrão, a média e juntamente com o desvio padrão, são duas medidas importantíssimas da estatística. Bom, e resumindo, não é? Só chamando atenção também para a nomenclatura que a gente usa com relação à população e amostra para variância e desvio padrão. Então, ó, alguns autores utilizam a letrinha grega tal, tá? Para população. E aí o denominador da variância é o N, como eu falei anteriormente. Para a amostra, ele será o S. E quando for amostrar o N-1, tá? E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, certo? Então, eu só posso determinar o desvio padrão de uma amostra ou da população se eu necessariamente souber quem é a sua média, tá? E quem são os seus elementos para poder a gente dar continuidade a esse cálculo. Mais uma observação também. Quando eu tenho os dados agrupados, essa equaçãozinha aqui, todas elas, não é? Principalmente a variância, porque o desvio padrão, na verdade, já é uma consequência, você vai extrair a raiz quadrada, mas com relação à população e amostra, é bom ficar atento que aqui, no numerador, você, quando os dados forem agrupados, você obrigatoriamente terá que multiplicar, não é? Esse somatório pela frequência. Na verdade, você vai multiplicar antes de fazer a soma. Então, cada desvio quadrático terá que ser multiplicado pelo número de vezes que esse elemento aparece. Se o elemento cada elemento só aparece uma vez, então essa equação está beleza. Mas se você tem elementos que se repetem, você precisa ter um pouco de cuidado para lembrar de multiplicar quantas vezes ele aparece. Ou seja, você precisa multiplicar antes de somar pela frequência de cada elemento, tá? Quando os dados estão agrupados em variável discreta ou numa variável contínua. A gente tem aqui um exemplozinho com relação a isso tudo que a gente viu, tá? Então, exemplo, a gente tem 3 turmas com números de alunos. São turmas relativamente pequenas. Vamos imaginar que são grupos, né? Tá? Numa turma. Então, todos esses alunos aqui, das 3 turmas A, B e C, eles têm média 6. Mas o professor calculou o desvio padrão de cada turma e observou que o desvio padrão das notas dessas turmas variam conforme está descrito aqui. Então, turma A 1,31, turma B 3,51 e turma C 2,69. Olha, e aí você vai observar, a pergunta é, quais são as notas que são mais dispersas? Bom, quando a gente tem médias iguais, a análise é feita diretamente com o desvio padrão. Então, quanto maior o desvio padrão, maior é a dispersão entre as notas. Ou seja, mais as notas vão se distanciar da média, né? A gente viu há pouquinho agora que o desvio padrão se refere à distância que cada número tem em relação à média da amostra. Pois bem, então quem seria aqui a turma mais dispersa em relação à nota? Que é quem tem maior desvio padrão, ou seja, a turma B. E quem tem menor dispersão? A turma A, 1,31, ok? Bom, então, continuando, a gente tem mais um exemplo. Nesse caso, é um pouco diferente, por quê? Porque a gente tem 2 gráficos de linhas, não é? E os gráficos estão representando média e desvio padrão. Como esse primeiro gráfico aqui, ele está representando médias por tempo, não é? Pela temperatura, a gente já identifica que as médias são diferentes com relação aos minutos. Então, por exemplo, em 20 minutos, quando você tem 60 graus, a média está entre 30 e 31. Quando está em 70,
média, o rendimento é 35, quando está em 80 graus, o rendimento é acima de 35, né? 35,5. Pois bem, então, em nenhum dos momentos de tempo, você tem médias iguais. Se você não tem médias iguais, então não dá para você analisar essa dispersão desses dados somente pelo desvio padrão. Então, o ideal é que, além do desvio padrão, você faça uma relação entre o desvio e a média, uma vez que elas são diferentes. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá? No próximo módulo. Bom, e fica aí para vocês pensarem um pouquinho e retomar alguns conteúdos que foram vistos anteriormente e o que a gente está vendo agora. Então, vamos imaginar que você recebeu 400 mil reais de herança, certo? E aí você tem 2 cartas de ações, onde você tem o retorno dos últimos 5 meses dessas ações. E aí você vai pensar um pouquinho antes de investir esse dinheiro, tá? Estatisticamente, como é que você pode pensar para fazer essa análise? Que de fato é o que os especialistas, os economistas fazem, né? Então, você vai fazer uma análise das ações, dos investimentos, né, que foram feitos nessas ações, do que é que aconteceu no mercado em alguns meses. Aqui são 5, mas em geral se faz de 6 meses, no último ano, 2 anos, 3 anos, dependendo da aplicação que você vai fazer, certo? Então, como que você pode estudar esses dados? Então, são algumas grandezas estatísticas, não é, que estão ali sugeridas. Você pode primeiro observar a média desses dados, das ações, a mediana, a moda, a amplitude, a variância e, consequentemente, o desvio padrão, tá? E com o que a gente vai falar no próximo módulo, mais um itemzinho que é coeficiente de variação, tá? Então, dá uma olhadinha no que foi visto com atenção, né? Vê o material complementar, tenta fazer os exercícios e qualquer dúvida, entre em contato.